Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João. Quero pensar com você nesta noite. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães, e conforme eu havia prometido para os irmãos, hoje nós vamos pensar acerca de uma mãe muito especial, uma mãe que deixou um ensino profundo na palavra de Deus para nós. Não é uma mãe, uma mulher extraordinária, uma mulher que precisa ser imitada, não é uma mulher que merece todo o nosso respeito, uma mulher que deixou um profundo exemplo, e o seu exemplo de vida, de submissão a Deus, está registrado nas páginas da palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 2, de 1 a 12. João capítulo 2, de 1 a 12, nós leremos esse texto. É um texto pequeno, e eu gostaria de ler com a igreja do Senhor nesse momento. Quero te incomodar só mais um minutinho, vamos ficar em pé, e depois os irmãos poderão se assentar por um longo período. João 2, de 1 a 12, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água, tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo, e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Podeis assentar, queridos. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Meus irmãos, Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi, certa vez, surpreendida pela presença de um anjo que anunciou a ela uma gravidez incomum, não é? Ela ainda não havia se casado com José, e recebera da parte do anjo o anúncio de que ela conceberia, não é? Ela estaria grávida do Senhor Jesus, por obra do Espírito Santo de Deus. Ela ainda não havia se casado, José não havia conhecido como mulher, e os irmãos sabem da história. Ela se submete à vontade de Deus, mesmo sabendo do risco que corria, mesmo sabendo que poderia ser execrada pelas pessoas, desprezada pela sua família. José teve um papel preponderante, porque José era homem justo, e ele não queria infamá-la, tentou deixá-la secretamente, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, né, que o que nela estava gerado era fruto do Espírito Santo de Deus, e que ele não precisava se preocupar. Então ela vai conceber a Cristo, uma concepção sobrenatural. Ela dá à luz a esse menino que se tornaria homem e morreria no meu e no seu lugar. Maria tem um papel importantíssimo na revelação da palavra de Deus. É uma mulher que precisa ser digna, nós precisamos frisar isso, porque muitos católicos, na sinceridade de sua fé, eles acham que nós, os evangélicos, não gostamos de Maria, não admiramos Maria, não respeitamos Maria, porque nós não acreditamos em determinadas questões envolvendo Maria, como os católicos acreditam.
Por exemplo, nós não vemos Maria como intercessora, porque a palavra de Deus não diz que Maria era intercessora. A palavra de Deus não apresenta Maria com essa prerrogativa. Você pode procurar na palavra de Deus e você verá que só existe um intercessor, e o intercessor é Jesus Cristo. Nós não cremos que Maria seja a nossa mediadora, porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e esse mediador é Jesus Cristo. Mas isso não significa que nós não a respeitamos, que nós não amamos a nossa irmã, porque ela também faz parte desse povo de Deus chamado igreja, e ela está no céu, usufruindo da vida eterna, porque ela creu no Filho dela como seu Salvador. Quando ela vai entoar um cântico em gratidão ao Senhor, o conhecido Magnificat de Maria, ela vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela conseguiu entender que aquele menino que estava no ventre dela era o Salvador do mundo, inclusive o dela. Ela foi salva por ele, ela estava com a igreja no dia de Pentecostes, ela estava com a igreja reunida em muitos momentos. Foi uma mulher especial, uma mulher extraordinária. E aqui, nesse texto que nós lemos, ela deixa para nós, inspirada pelo Espírito de Deus, um mandamento que é a base de toda a vida cristã. Aqui, o que está acontecendo? Eles estavam numa festa de casamento, e as festas de casamento do povo judeu não eram como as nossas festas, que geralmente acontecem no sábado, e elas vão noite adentro e terminam na madrugada de domingo. Não, no meio judaico, as festas de casamento duravam dias, eram dias, não era apenas um dia. E uma das coisas mais vexatórias para o judeu era se o vinho acabasse. Porque o vinho fazia parte da cultura judaica. O vinho está ligado à cultura, à história do povo judeu. E ali, naquele momento, como qualquer um de nós, se você der uma festa de casamento, uma festa de aniversário, convidar, não é, muitos parentes e amigos, e no meio do caminho, no meio do transcorrer da festa, perdão, no meio do transcorrer da festa, me perdoem, irmãos, por favor. No transcorrer da festa, terminam-se todos os comes e bebes, isso vai trazer uma sensação estranha. Para o judeu, se o vinho terminasse, isso era motivo de zombaria, de questionamentos por parte dos convidados. Maria, muito provavelmente, ela conhecia a família que estava dando essa festa de casamento, e ela sabia do problema, ela conhecia o problema, ela sabia que o vinho havia acabado, e isso colocaria não só os noivos, mas colocaria toda a família numa situação dificílima. Ela então chega perto do seu filho, já de alguma maneira sabendo dos poderes, ou sabendo quem era seu filho, ela apresenta o problema para o seu filho, e ela diz: meu filho não tem mais vinho, como é que nós vamos fazer? Jesus então olha para Maria, e ele não dá uma má resposta nela. Muitas pessoas acham que ele deu uma má resposta em Maria, não. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Naquele momento, Jesus mostrou para Maria que ele sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Ele não ele não se submeteria. Quem diria a hora para que ele iniciasse o seu ministério público não seria Maria, mas seria Deus. E ele disse: a minha hora ainda não chegou, eu estou esperando o ok do meu Pai. Não é? Em outras palavras, eu estou esperando a autorização de Deus para que eu inicie o meu ministério público. E quando Deus deu esse ok para Jesus, ele então pede que sejam enchidas de água algumas talhas que cabiam 120 litros em cada uma delas, não é? E ali eles enchem de talha. Por quê? Porque eles ouvem uma palavra de Maria. O problema estava lá, o problema aconteceu, os noivos estavam preocupados,
Talvez alguns não sabiam do problema, mas Maria sabia. Então ela chega perto do mestre-sala, do responsável, pelo mestre de cerimônia, aquele que era responsável por providenciar os comes e bebes para os convidados. Ela então olha para aquele homem e ela dá um mandamento. Ela fala uma palavra sensacional, algo extraordinário, que fica para nós como uma grande lição. Ela disse o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. Que mandamento, que palavra! Fazei tudo o que ele vos disser. E aqueles homens obedeceram. Jesus então ora a Deus e manda aqueles homens levarem o vinho para o mestre-sala, porque quem provava o vinho para saber se era o bom ou o mau vinho, não é? Porque o que acontecia nas festas? Eles davam o melhor vinho primeiro, e quando o povo já estava alegre por conta do vinho, eles começavam a servir o vinho inferior, um vinho de pior qualidade. Mas ali não, o mestre-sala diz assim para o noivo: você guardou o melhor vinho para o final? Você fez o contrário? Não, ele não fez o contrário. Na verdade, é porque Jesus estava ali. E quando Jesus resolve fazer alguma coisa, e onde ele põe a mão, o que acontece é o melhor. Você crê nisso? Quando Jesus Cristo, ele faz mesmo. Ele não faz algo mediano, não faz algo mais ou menos. Ele faz. Então Jesus transformou aquela água em vinho, dando início ao seu ministério público diante dos seus discípulos, e a palavra de Deus vai nos dizer que os seus discípulos creram nele. Eu queria pensar sobre esse mandamento que Maria deixou, inspirada pelo Espírito Santo: fazei tudo o que ele vos disser. Por quê? Porque Jesus Cristo disse muitas coisas na palavra de Deus. E todas as vezes que você olha para uma ordem, para um imperativo, para algo que Jesus Cristo disse, nós precisamos nos lembrar que foi exatamente isso que Maria disse: faça tudo o que ele vos disser. Por isso, quando você está fazendo tudo o que Jesus diz para você fazer, quando você se atenta para os ensinamentos da palavra de Deus que estão presentes na Bíblia, não é? Que estão presentes aqui, principalmente nos evangelhos, você na verdade está colocando em prática esse mandamento do Espírito Santo através de Maria. Então, eu queria pensar com você agora rapidamente sobre pelo menos algumas coisas que Jesus diz o tempo todo para as pessoas. O tempo todo Jesus está dizendo isso que eu vou apresentar para você. E quando Jesus diz, você se lembra do que ela falou: fazei tudo o que ele vos disser. Então você está obedecendo ao Espírito Santo de Deus, que usou Maria naquele momento. Essa palavra foi registrada na Bíblia e ela atravessou gerações e chegou até nós. Milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas foram abençoadas ao longo da história porque deram ouvidos a esse mandamento. Jesus disse: faça tudo que ele, Maria disse: faça tudo o que ele vos disser. E quando eu ouço o que Jesus diz, eu estou obedecendo esse mandamento do Espírito Santo através de Maria. Então, pastor, o que é que Jesus disse? Lá, naquela festa, ele disse: encham de água essas talhas, levem para o mestre-sala para ele provar o vinho. Mas ele não disse só aquilo, ele disse várias outras coisas. Para os seus discípulos, para as pessoas, no Sermão do Monte, Jesus disse várias outras coisas. Então, com esse mandamento no coração, vamos então obedecer ao Espírito Santo, vamos pôr em prática isso que Maria disse, e vamos descobrir o que foi que Jesus disse, porque Ele está dizendo algo para você nesta noite. Ele trouxe você aqui para dizer algo para você. Primeiro, Jesus está dizendo para você, amigo visitante, para vocês que estão aqui nesta noite: conheçam-me da maneira certa, não é? Jesus disse isso. O que foi que ele disse que pode mudar a sua vida? Primeiro, conheçam-me da maneira certa.
há várias impressões acerca de Jesus hoje no mundo. Por exemplo, os muçulmanos, eles sabem quem é Jesus. Para os muçulmanos, Jesus é Issa, ou seja, um dos profetas do Islã. Ele foi o penúltimo profeta, o último profeta do Islã foi Maomé, ou seja, Maomé é maior do que Jesus. Esse é Jesus para os muçulmanos. E para os judeus, Jesus foi apenas um rabino que veio com uma proposta diferente. Tanto é que eles até hoje esperam a vinda do Messias. E para os espíritas, não é? Para os espiritualistas, Jesus foi um espírito evoluído. E outras correntes religiosas, existem correntes religiosas que dizem, por exemplo, que Jesus Cristo é um ser criado por Deus, logo ele é inferior a Deus. Existem outros que nem acreditam que Jesus existiu, mas Jesus é real, e você só terá a sua vida mudada se você realmente ouvir o que Jesus diz para você nesta noite. Ele diz: conheça-me da maneira certa. Conheça-me como eu realmente sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Por exemplo, João 7,38, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Se você crer em Jesus, conhecer Jesus do jeito que a palavra de Deus diz, você viverá, você receberá a abundância da vida que Deus tem para você. Mas a palavra de Deus também nos diz em João 5,39, não é? A palavra de Deus diz assim, João 5, versículo 39, ele vai falar o seguinte para nós. João 5,39, Jesus disse, lembra que Maria falou? Fazei tudo o que ele vos disser. E ele diz em João 5,39, ele diz assim, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas a palavra de Deus também nos diz em João 5,24. O que a palavra de Deus nos diz? Em João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está aqui, não é? E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Jesus disse isso. Lembra o que Maria disse lá? Fazei tudo o que ele vos disser. E ele está dizendo, se você me conhecer do jeito que a minha palavra ensina, você passará da morte para a vida. É o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz em Mateus 22, 29. Jesus fala para os saduceus, não é? Porém Jesus lhe respondeu, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E tem mais um texto aqui na segunda carta de João, versículo 9. Segunda carta de João, versículo 9. Veja só o que João vai dizer. A segunda carta de João é pequenininha, e ele vai dizer algo muito importante para nós. Segunda carta de João, versículo 9. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Preste atenção, a palavra de Deus é quem está dizendo, não sou eu. Não é o pastor quem está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo assim, olha, se você não permanecer no ensino de Jesus Cristo, o Senhor Jesus está aqui usando João, e ele está dizendo para João através do seu Espírito, não é? Se você não permanecer na palavra, no ensino de Jesus Cristo, você não tem Deus. Não sou eu, isso não é doutrina de uma igreja, isso não é palavra de pastor protestante, isso é palavra de Deus. Então, vamos de novo. Lembra o que Maria disse? Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus está dizendo para o povo reunido nesta noite, conheça-me da maneira certa. Você já conhece Jesus verdadeiramente? Você já conhece Jesus da maneira certa? Ou você conhece o Jesus que ensinam aí fora? Por quê? Porque ensinam muitas coisas acerca de Jesus. Fala-se muito de Jesus. Não é? John Lennon disse assim, Jesus foi um cara legal. Ele falou isso, John Lennon.
Jesus foi um cara legal, mas as suas ideias são meio ultrapassadas. Os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. Interessante que John Lennon morreu, os Beatles, né, não existem mais. Quem está aí é Paul McCartney. Nem se fala muito dele, de vez em quando ele vem no Brasil fazer uns showzinhos aí. Os Beatles desapareceram, John Lennon morreu, mas Jesus Cristo continua vivo para sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Não é? Então quem é mais popular? Jesus Cristo tem hoje bilhões de seguidores. Então conheça Jesus da maneira certa. Quando você abre mão dos seus conceitos acerca de Jesus Cristo e aprende com a palavra de Deus, você estará conhecendo verdadeiramente a Deus. Maria então disse, não é? Fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus diz mais uma coisa para nós nesta noite. Jesus diz o seguinte nesta noite: eu sou a sua única alternativa. Engraçado que o irmão Luiz cantou aqui, João capítulo 14, não é? E lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observe que o artigo ali é definido. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Por isso que quando alguém diz para você, todos os caminhos levam a Deus, isto é uma mentira do diabo. Porque só um caminho te leva a Deus. Só existe um caminho que te leva ao Pai. E esse caminho é Jesus Cristo. Jesus então diz para vocês hoje, diz para nós, diz para a igreja: eu sou a sua única alternativa. Alternativa para quê, pastor? Primeiro, para vencer o pecado. Não é? Veja só a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Eu creio que o versículo está ali, né, Jonathan? Isso, o versículo está ali. Veja só, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você quer vencer o pecado? Você quer vencer esse vício? Você quer vencer essa escravidão na qual você se encontra? Nós falamos isso ontem lá no presídio. Ontem eu atendi 4 jovens na cela 1, não é? A Fabiana, a Débora, a Jéssica e a Gabriela. E eu falei isso para ela: você quer sair daí de verdade? Não apenas ser liberta de uma escravidão física, não apenas sair de uma cela de cadeia, mas você quer sair desta cela interior na qual você está. Você quer ser livre, livre de verdade. Você quer experimentar a verdadeira liberdade? Entregue seu coração para Jesus Cristo. Porque Jesus é o único que pode nos ajudar a vencer o pecado. Único. Maria disse: faça tudo o que ele vos disser. E ele está dizendo para você: eu sou a sua única alternativa para vencer o pecado. Mas também sou para mudar a sua vida. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem sabe hoje você mudará de vida. Quem sabe hoje você experimentará uma mudança no seu coração. Jesus é a sua única alternativa também para chegar ao céu. O que foi que Jesus disse lá em Lucas 23, 43? Ele diz o quê? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão, não é? Um malfeitor colocado do lado de Jesus na cruz, o outro do lado de lá blasfemando, zombando, ridicularizando Jesus, e aquele malfeitor, ele olha para aquele outro e diz: você não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este que mal fez. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz: em verdade te digo, hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, é hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, Jesus é o único que pode nos dar essa certeza.
Jesus é o único que pode nos levar para o céu. É o único. Você já tem certeza de vida eterna? Você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você morrer hoje, você tem certeza de que as mansões celestes abrirão os portões para você? Você tem certeza de que se você se encontrar perante o Senhor hoje, você será aprovado? Se você ainda não tem essa certeza, busque esta certeza hoje, porque o Senhor Jesus diz: eu sou a sua única alternativa. Maria disse lá na festa: faça tudo o que ele vos disser. E Jesus está dizendo: eu sou a sua única alternativa. Não adianta você confiar em outros, não adianta você confiar em líderes religiosos, não adianta você confiar em pessoas que já morreram, você precisa confiar unicamente em Jesus Cristo. Mas Jesus também nos diz uma coisa muito interessante. Primeiro ele nos diz: conheça-me da maneira certa. Depois ele nos diz: eu sou a sua única alternativa. Mas Jesus também diz, Maria disse: faça tudo o que ele disser. Lembra? Faça tudo o que ele disser. E ele diz: venha se tornar meu seguidor. Venha se tornar o meu discípulo. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, Jesus tem centenas e dezenas de milhares de admiradores, mas pouquíssimos seguidores. Admirar Jesus não basta. Não adianta você achar Jesus bonito, não adianta você gostar de Jesus. Eu me lembro um tempo atrás que um cantor sertanejo tinha lá a sua fé, e ele dizia: eu sou apaixonado por Jesus, mas vivia na promiscuidade, na bebedeira, no pecado. Não adianta. Não adianta você gostar da igreja, não adianta você gostar do pastor, não adianta você ser amigo da igreja, não adianta você trazer ofertas para o Senhor na igreja, entregar ofertas volumosas para o Senhor. Deus não se compra. Não adianta você simplesmente fazer isso ou aquilo, você precisa assumir o compromisso de seguir Jesus, como nos diz o hino 308 do cantor cristão: seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Isso é seguir Jesus. É abandonar o pecado, abandonar a velha vida, passar a viver de maneira tal, passar a viver de uma forma especial diante dele, fugindo das coisas erradas desse mundo, fugindo daquilo que é comum, daquilo que todo mundo acha que é certo, fugindo desse mundo tenebroso, que só vai manter você longe de Deus, e seguir Jesus, assumir um compromisso de segui-lo. Ele está dizendo para você nesta noite: venha se tornar o meu seguidor. Venha se tornar o meu seguidor. João capítulo 21, versículo 22, veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. João capítulo 21, versículo 22, o Senhor Jesus diz assim, João 21, 22, respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Jesus está olhando para você aqui nesta noite e está dizendo: eu já tenho seguidores nesta igreja, mas você ainda não é meu seguidor. Siga-me. Siga-me. Tem um outro hino que diz assim: escuta a voz do bom Jesus, segue-me, vem, segue-me. Guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me. Você está disposto a seguir Jesus nesta noite? Você está disposto a se tornar um seguidor de Jesus? Ele diz para você, Maria disse: faça tudo o que ele vos disser. E ele está dizendo: siga-me. Não adianta você gostar de mim. Eu quero que você me siga. Eu quero que você venha comigo. Eu tenho uma missão para você. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero curar você.
Eu quero libertar você, eu quero sarar você, eu quero transformar a sua história, eu quero modificar a sua forma de pensar. Siga-me, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Quem segue Jesus não anda em trevas. João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você seguir Jesus, você não vai se perder. Talvez uma das piores coisas que existem é você estar no escuro, é você não saber. Um dia eu acordei de madrugada, tudo escuro, a energia havia acabado, eu não sabia, eu acordei um pouco sem direção, meu senso de direção, eu perdi o senso de direção, e eu queria achar o apagador, não é? E eu não encontrava o apagador, e de repente eu levantei, e você já teve aquela experiência de bater assim o dedinho na quina da cama? A experiência agradável de dar aquela batidinha na cama? Pois bem, porque eu não tinha direção, eu não sabia para onde ir, eu não sabia onde estava a luz, até que eu encontrei um pedacinho de luz, assim, era o apagador, porque ele é feito de um material luminescente, não é? Aí eu fui lá e quando eu bati assim, não tinha luz. Mas pelo menos agora eu me localizei. É ruim demais ficar em trevas. Quantas pessoas estão vivendo em trevas? Quantas pessoas hoje estão sem norte, sem direção na vida? Quantas pessoas hoje não sabem para onde ir, não sabem se vão ou se vêm, não sabem, não conseguem sair desta mesmice moral e espiritual na qual estão, porque ainda não encontraram Cristo. Porque o dia que encontram Cristo, o dia que se tornam seguidores dele, eles saem da inércia, começam a caminhar, começam a experimentar coisas novas na vida. Oh, meu querido, eu gostaria de pedir você nesta noite, pense nisso, torne-se um seguidor de Jesus. Mas quem também segue a Jesus encontra o que procura. Lucas capítulo 6, versículo 14, não é? Veja só o que a palavra de Deus nos diz. E toda a multidão procurava tocar-lhe. Por quê? Porque saía dele virtude e curava a todos. Não há uma única pessoa no universo que vá até Jesus e volte decepcionada. Não há. Não há uma única pessoa no universo que clame por Jesus e não seja socorrida por Ele. Não há. Se você vier até Jesus hoje, eu não estou dizendo que os seus problemas serão resolvidos. Eu não estou dizendo que amanhã você receberá uma notícia de que você está agora empregado. Eu não estou dizendo que semana que vem você vai receber uma boa notícia de que agora a sua casa própria saiu. Eu não estou dizendo que você resolverá este ou aquele problema, porque problemas todos nós enfrentamos. Mas eu estou dizendo para você que se você for até Jesus Cristo, você encontrará o que você procura, porque às vezes o que procuramos não é o que realmente precisamos. Ele vai dar para você o que você precisa, Ele vai dar para você o que a sua alma procura. Ele é capaz de preencher os anseios da alma. Entregue-se a Cristo. Finalizando, quem se torna um discípulo de Jesus chega ao seu destino. João 14, 1-4, ele diz, que foi que nós cantamos aqui? É maravilhoso, como que o Senhor age, né? Eu nem sabia, viu, Luiz? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. O que foi que Maria disse? Faça tudo o que ele vos disser. E ele está dizendo para você nesta noite, venha se tornar meu seguidor, venha ser um dos meus, entregue-se a mim, venha para mim,
Ele está dizendo isso para você. O que é que você vai fazer? Você vai ouvir o que Jesus está dizendo e você vai obedecer esse mandamento de Maria, que nos foi dado pelo Espírito Santo, ou você vai desobedecer a esse mandamento dela, que na verdade foi o Espírito Santo que colocou no coração dela, e vai continuar avesso às insistências do Senhor na sua vida. O que é que você vai fazer? Pense nisso. Se você desejar conhecer melhor a palavra de Deus, se você desejar conhecer melhor esse Jesus, conhecê-lo como ele realmente é, essa igreja está com o coração aberto para você. Nós estamos com os corações abertos para oferecer a você um estudo da palavra de Deus. Nós temos pequenos grupos que se reúnem em várias áreas da cidade, que podem ajudar você a conhecer Jesus da maneira certa. Nós temos várias pessoas nesta igreja que podem caminhar com você. Eu, como pastor desta igreja, eu estou à sua disposição para conversar com você, para te ajudar a conhecer melhor Jesus. Eu diria para você que nós, evangélicos, estamos procurando obedecer esse mandamento de Maria o tempo todo. Nós estamos procurando obedecer o que ela disse o tempo todo. O tempo todo. E você? Você vai deixar para depois? Até quando? Até quando você vai deixar isso como algo não prioritário na sua vida? Até quando? O Senhor Jesus está chamando você nesta noite. Qual será a sua decisão? Tem um hino no Cantor Cristão que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Lembra o que Maria disse? Faça tudo o que Ele disser. E Ele está dizendo para você: venha para mim. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero curar você. Eu quero transformar você. Eu quero ser o seu Senhor, o seu Salvador.